E aí, turma? Tudo tranquilo? Vamos voltar aqui então com o nosso assunto sobre ventilação mecânica. Qual seria a definição do ventilador mecânico? Então, o ventilador mecânico é uma máquina elaborada para prover parte ou totalmente a ventilação alveolar. Então, o que a gente deveria ter de básico para o ventilador mecânico funcionar? Uma interface segura com o paciente, então tem que ter um mecanismo seguro tanto para manipular quanto para avaliar o paciente. Esse ventilador ele vai ter que ter uma fonte de energia, normalmente duas, né, elétrica e pneumática. Tem que ter um sistema de controle para que a gente possa efetivamente, o que a gente estiver empregando no ventilador, a gente possa seguramente e facilmente achar esse dispositivo, então esse sistema de controle, e um sistema de monitoração. É fundamental que o ventilador faça a monitoração do que está acontecendo em relação ao paciente. Então, análise de pressão, fluxo e volume são fundamentais. Precisão no valor de fração inspirada de oxigênio que a gente está dando para o paciente, FO2, também é fundamental. Análise de pressão inspiratórias e expiratórias, análise de pressões de pausa. Então, todas essas análises vão estar contempladas dentro de uma monitoração mais precisa da ventilação mecânica e vai deixar o ventilador muito mais seguro para poder ser utilizado. Vamos lá? Como é que a gente poderia definir, então, esse ventilador? O ventilador com recurso básico, né? Então, os ventiladores com recursos básicos. Eles apresentam um ou mais modos básicos e não tem curvas. Na sua grande maioria, esses ventiladores com recursos básicos são os ventiladores utilizados para transporte em ventilação mecânica. Então, ventiladores têm um ou dois modos ventilatórios, que a energia que faz funcionar é uma energia, às vezes, só pneumática, não precisa nem de energia elétrica. Esse exemplo aí já é um ventilador que ele tem funcionamento através de energia elétrica, ele tem uma bateria interna, mas são ventiladores de baixa complexidade, de baixa quantidade de recursos que podem ser empregados na ventilação, e eles vão então ser, obviamente, classificados como os ventiladores com recursos baixos, básicos. A gente tem então os ventiladores básicos com curvas. O que seriam os ventiladores básicos com curvas? O que a gente chamaria de básico na ventilação mecânica? Para o ventilador, digamos assim, ser básico em ventilação mecânica, ele tem que apresentar basicamente 4 modos ventilatórios. O modo controlado a volume, que é o VCV, o modo controlado a pressão, que seria o PCV, a SINV e o PSV. Além disso, ele vai apresentar para a gente as curvas básicas de monitoração, de avaliação, volume, fluxo e pressão. Podemos ter também os ventiladores com curvas e recursos avançados de ventilação, que além de ter o que a gente chama de básico, né? Então como VCV, PCV, SINV, PSV e essas curvas mais simples, ele vai vir com modos avançados, então modos de duplo controle, como o PRVC, por exemplo, como o Bilevel, por exemplo, modos diferenciados para ventilação espontânea, como o PAV Plus, como o NAVA, cada um em sua diferença, em diferentes marcas, né? Mas cada um vai ter as suas características, PS Pro, em outros fabricantes, o Noise PSV, então são ventilações espontâneas diferentes do que a gente utilizaria como SINV e PSV, né? E formas avançadas de monitorização. Então, como a medida do trabalho, então o esforço respiratório trazido pelo paciente, como é calculado pelo PAV Plus, onde a gente tem esse cálculo lá feito em kJ, o P01, então, relacionado ao estímulo central desse paciente, ao drive central desse paciente, a PIMAX, a capnometria volumétrica, a calorimetria indieta e alguns outros recursos. Então, esses ventiladores com curvas e recursos avançados de ventilação é o que a gente já está chamando de ventilador de terceira para quarta geração já. Então, são ventiladores modernos na aplicação do nosso dia a dia. Passando aqui então, em relação aos tipos de ventiladores, podemos classificar também como os ventiladores convencionais e os ventiladores de alta frequência. Então, o que seriam os ventiladores convencionais? São aqueles que conseguem reproduzir um padrão similar ao fluxo respiratório que a gente apresenta fisiologicamente, né? Então,
mantém ventilação alveolar dentro de parâmetros fisiológicos. Reparem aí, com frequência de até 150 ciclos por minuto, que alguns ventiladores podem dar, não quer dizer que a gente vai utilizar. Ou os ventiladores de alta frequência, propriamente dito, onde a gente não mede frequência respiratória em número absoluto, né? Então ciclo por minuto, 10, 15, 20. A frequência respiratória ela é medida em hertz. E podendo chegar então até a 900 ciclos por minuto. Então esses são ventiladores de alta frequência. A gente viu no histórico que existiam algumas, desde a década de 70, algumas publicações relacionadas à alta frequência, mas ainda é um tipo de ventilação mecânica que requer um ventilador específico, o que efetivamente não está disponível na maioria dos grandes centros, na maioria dos centros. Falando então da ventilação convencional, ela vai gerar um padrão ventilatório semelhante ao fisiológico. Então, é o ar entrando, o ar saindo, ciclo a ciclo. Então, gera um volume corrente alto, um volume total alto, para lavar o espaço morto e chegar até a região acinar. Então, é uma grande quantidade de ar que vai entrar e sair. Isso vai ter, ou vai promover um padrão de fluxo convectivo nas vias aéreas, com essa diluição do gás alveolar, ou seja, esse caminho que o ar vai percorrer pela via aérea vai ser um caminho convectivo, devendo então abastecer o pulmão todo num padrão convectivo. Quais são as limitações que a gente tem então para a ventilação mecânica? Isso tanto a convencional, né, quanto a ventilação de alta frequência. Ela depende da aplicação de extremo conhecimento, e a ventilação em si só ela pode causar muita iatrogenia. Então, mesmo que a gente faça tudo correto na setagem dos parâmetros ventilatórios, na escolha do modo ventilatório, sempre vai existir uma chance da gente promover iatrogenia. Tanto é que o paciente intubado, só o fato dele estar intubado, ele vai efetivamente poder ter lesões de origem celulares, o que a gente chamaria de biotrauma, mesmo que a ventilação mecânica seja feita de maneira gentil, setada de maneira correta. E isso então já produz mecanismos de defesa do sistema respiratório, causando alguns dispositivos de iatrogenia. Então, como a gente pode ver aqui, a hiperdistensão, né, a baixa distensão, a telectrauma, que seria o volume normal para expandir. Então, tanto ventilar demais com pressões muito altas, quanto deixar o pulmão abrir e fechar, o que a gente poderia chamar de um mecanismo de atelectrauma, né? Então abrir, fechar, essa abertura e fechamento cíclico, isso tudo vai causar iatrogenia, isso tudo não é bom para o nosso pulmão. Os ventiladores convencionais vão desde os ventiladores por pressão negativa, que a gente passou lá no histórico, né? Até os ventiladores convencionais mais recentes. Então aí a gente tem dois modelos muito utilizados aí na década de 90, o BIRD 6400, CRV 900. Alguns lugares utilizam esses aparelhos, até hoje são aparelhos de excelente durabilidade, então são ventiladores que têm uma possibilidade de utilização muito, muito grande. Como é que seria o padrão ventilatório dentro do alvéolo nessas situações aí? Deixa eu aqui abrir rapidinho, então vamos ver aqui como é que funcionaria. Então dá uma olhada aqui no nosso vídeo. A gente tem aqui o parênquima pulmonar de um porquinho. Reparem que estava tudo atelectasiado e de repente abriu. E aí a gente observa o ar entrando, o ar saindo, o ar entrando, o ar saindo. Reparem que aqui no meio a gente tem o capilar, aqui a gente tem o interstício, aqui a gente tem o alvéolo propriamente dito. Então, basicamente, isso é um tipo de ventilação convencional. A gente tem um fluxo de ar convectivo aqui que efetivamente vai fazer o pulmão abrir. Reparem que a gente até teve uma abertura de uma unidade alveolar que estava colapsada pela ventilação colateral aqui apresentada. Então, vou voltar aqui rapidinho. Olha só. Então, reparem que a gente tem então um alvéolo fechados, os alvéolos fechados, então uma área colapsada pulmonar, até que quando entra a pressão positiva, esse pulmão abre. Tá? E aí essa abertura e fechamento, vai nos transmitir então o conceito que a gente tem de ventilação mecânica convencional. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Passando aqui então. E os ventiladores de alta frequência?
Então, os ventiladores de alta frequência, eles têm uma frequência calculada, uma frequência calculada em hertz. Para você ter ideia, 1 hertz corresponde a 60 ciclos. Dependendo da situação clínica, é utilizado de 5 a 50 hertz, ou seja, no mínimo 300 ciclos por minuto. Então, é uma respiração muito rápida, com conceitos de troca gasosa diferenciado, que a gente vai ver ainda dentro desse módulo, mas mais ao final, quando a gente falar de ventilação mecânica avançada. Em relação a esse tipo de ventilação, a gente tem aqui o que a gente poderia comparar. A gente tem a ventilação de alta frequência a jato, aqui embaixo, e a ventilação de high flow, oscillatory ventilation, né, por fluxo. Então reparem aqui a gente tem um ciclo normal e aqui a gente tem a ventilação de alta frequência. Então reparem que entre o ar entrar e o ar sair, reparem que isso aqui então seria um ciclo respiratório, a gente tem vários ciclos de alta frequência. Isso tudo então tem uma interferência direta na mecânica pulmonar, na troca gasosa, na captação de CO2, né, na lavagem de CO2, se a gente puder chamar desse jeito. Vamos dar uma olhada então como é que se comportaria o alvéolo nessa situação. Então olha lá, olha então também mesma situação, a gente está vendo ali um parênquima pulmonar de um porquinho, que a gente pode ver então esse alvéolo abrindo e fechando de uma maneira frenética, né? Então colocar aqui de novo de uma maneira muito mais rápida, então configurando assim a ventilação de alta frequência. Então aqui essa observação dentro do alvéolo, ok? Existem vantagens e desvantagens em relação à ventilação de alta frequência, que a gente vai conhecer mais a fundo desse módulo um pouquinho mais à frente. Então, ainda em relação à ventilação de alta frequência, vamos ver como é que ela funciona aqui num bebezinho. Primeiro o ventilador aqui, né? Então a gente tem aqui o ventilador de alta frequência, ele funcionando. Isso aqui é um modelo específico. Dá uma olhada aqui então como funciona, é um circuito de ventilação específica. Ali a gente tem um pistão, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente poder visualizar um pouco melhor. Aqui dentro desse dispositivo a gente tem um pistão, tipo um aparelho de som, aqueles que vão em carro, aqueles que ficam trepidando conforme a gente coloca um volume muito alto. Então esse aparelho aqui ele promove essa trepidação, né? E através dessa trepidação isso é enviado através desse circuito. E isso aqui é um circuito, como a gente pode ver, um circuito rígido. Então isso vai acabar promovendo essa ventilação de alta frequência, né? Então vai promover essa ventilação de alta frequência conforme a gente está vendo aí. As variáveis setadas nesse tipo de ventilação são diferentes do que a gente seta na ventilação mecânica convencional. Na ventilação mecânica convencional eu digo, eu quero que o ar entre tantas vezes, eu quero uma frequência respiratória de tanto, então eu quero que isso gere um volume ou uma pressão de tanto. Aqui não, aqui a gente determina a frequência em hertz, a amplitude dessa onda e a largura dessa onda. E aí então através disso a gente vai ter o que a gente tem teoricamente, a troca gasosa. Então a gente vendo como funciona num bebê, vou colocar aqui para a gente poder observar. Então um bebê aqui em VAF, acreditem em mim, a gente tem o tórax do bebê aqui vibrando, dá para perceber principalmente pela área abdominal, né? Então a gente consegue observar aqui pela área abdominal o tórax, o abdômen vibrando, então o bebê ventilando através de VAF. Então a gente vê aqui um bebê, não é um recém-nascido, já é um bebê grande, é um bebê 6 meses, 5 meses talvez, ventilando através da ventilação de alta frequência. Vamos minimizar aqui, vamos voltar aqui então para a nossa aula. Então, nos princípios básicos da ventilação mecânica, a gente vai ter, numa visão panorâmica, o ventilador pulmonar, né? Para esse ventilador funcionar, a gente precisa de uma rede elétrica, ok? A gente precisa então do funcionamento elétrico
dos dispositivos. A gente precisa de uma rede de gases. Nem todo ventilador, para funcionar, ele vai estar necessariamente ter que estar ligado a uma rede de gás, mas ele precisa de algum momento de alguma energia pneumática. Alguns ventiladores trabalham com uma turbina dentro deles, onde eles conseguem mandar o ar, mas é um ar a 21%, não é um ar enriquecido de oxigênio. Para enriquecer de oxigênio, então, ele tem que estar ligado na rede de gás. Então, essa turbina seria similar a uma turbina de BiPAP, que gera um fluxo de ar, só que com uma precisão muito maior que um aparelho portátil de ventilação não invasiva. Então, alguns ventiladores oferecem essa característica. Precisa ter um misturador de ar e oxigênio, então que a gente chama de blender, para que ele possa fazer a mistura, se eu quero 25%, se eu quero 50% de fração inspirada de oxigênio, de FO2, se eu quero 100%, se eu quero 70%, então é fundamental que tenha essa mistura, esse misturador, esse dispositivo que vai misturar os gases. Obviamente a gente precisa de um operador, né? Então no caso nós que vamos estar manipulando o aparelho de ventilação mecânica e o paciente. Então o que a gente espera de um paciente de ventilação mecânica? Pode aparecer qualquer coisa, desde um paciente sem nada no pulmão, de uma insuficiência respiratória de origem neurológica, um paciente está vindo do centro cirúrgico em pós-anestésio, até uma insuficiência respiratória por síndrome da angústia respiratória, por SARA, por pneumonia, por fibrose pulmonar. Então, várias situações pulmonares, várias situações clínicas diferentes vão precisar ser ventiladas com o mesmo ventilador. Por isso que quanto mais recurso o ventilador tiver em relação a módulos ventilatórios, quanto mais recurso que o ventilador tiver em relação à sua monitoração, é fundamental para que a gente possa efetivamente ter mais recurso para ventilar diferentes patologias, ok? Então isso é fundamental em um ventilador microprocessado. Em relação à fonte de energia, a gente pode ter a energia pneumática e a energia elétrica. Então, são duas fontes de energia, né? A pneumática vai vir da pressão dos gases e elétrica, obviamente, da rede elétrica. Então, para funcionar, é um aparelho microprocessado, é um aparelho que funciona com energia elétrica, ele tem que ser ligado na rede elétrica, então o aparelho vai ser ligado também na rede elétrica. Quais são os problemas que a gente tem? Então, a gente tem uma coisa comum na nossa rede elétrica, dependendo da região que a gente tiver, a variação da tensão elétrica, a falta de suprimento de energia. Então, em alguns lugares não é incomum faltar energia, e um dos dispositivos que não podem parar de funcionar, que são vitais para a vida de um paciente, é o ventilador mecânico. Então, se tem um paciente que está dependente de ventilação mecânica, se faltar luz, o aparelho não pode desligar. Então, tem que existir no hospital um mecanismo de segurança em relação a isso. Então, os hospitais eles são obrigados a ter geradores, ok? E o ventilador mecânico ele é obrigado a ter uma bateria interna, ok? Então, a gente vê ventiladores com bateria interna de 2, 3 horas de funcionamento para que a eletricidade se restabeleça, mas independente disso, os hospitais vão ter que ter um sistema de backup para a ausência dessa energia elétrica, caso falte energia elétrica, para que esses aparelhos que são fundamentais, que efetivamente mantêm às vezes vivos os nossos pacientes, eles não deixem de funcionar. Então, por exemplo, não tem problema um monitor parar de funcionar, o monitor está só monitorando o paciente, mas o ventilador não pode deixar de funcionar. Uma bomba infusora que está lá infundindo noradrenalina, um paciente instável hemodinamicamente, não pode deixar de funcionar. Então ela vai ter que ter obrigatoriamente um sistema de bateria que possa, por algum momento, suprir a ausência de energia elétrica até que ela possa ser restabelecida. Então o hospital tem que ter um gerador de energia central, bateria de suprimento reserva e bateria para transporte, se for o caso, se a gente for transportar os pacientes. Em relação à energia pneumática, então, se vocês puderem observar, os hospitais têm aqueles cilindros reservatórios, tanto de oxigênio quanto de ar comprimido. Então, como é que o oxigênio chega lá no hospital? O hospital compra, né, das empresas que tem fábrica de oxigênio, propriamente dito, e esse oxigênio chega transportado por caminhão, ele vem numa temperatura mais baixa, tanto é que se você observar
a parte de baixo, muitas vezes, onde tem os canos que saem daqui, esse cano está congelado, então esse oxigênio ele vem, como a gente pode dizer, muito frio, ele vem resfriado, vem no meio líquido e aí ele fica condensando ali no sistema. Quando ele vai indo para o hospital, né, através do seu sistema de tubulações, ele vai então efetivamente se transformando novamente num dispositivo gasoso. Essa rede de gases, ela tem que ter um trabalho de pressão, né, nas fontes de ar comprimido e de oxigênio. O uso de fluxômetro no lugar das válvulas reguladoras, então a gente vai ver mais ou menos como isso funciona. Essa qualidade de ar tem que ser medicinal e o oxigênio medicinal, então são coisas estéreis. Imagina que isso vai direto para a traqueia do doente, então você perde a referência de filtro ou coisas assim, então tem que ser um ar puro, não pode ter umidade, não pode ter óleo, não pode ter partículas. Isso tem que atender às normas técnicas da ABNT. Então, as saídas, o tamanho das saídas, o calibre, a pressão que isso tem, tudo é regulamentado através de normas técnicas. Então, por exemplo, a pressão de ar e de oxigênio para fazer um ventilador funcionar, ela tem que ter mais ou menos 3,5 kg força por centímetro quadrado, ok? Então, é mais ou menos isso que um ventilador vai ter para trabalhar. Se a gente tem, por exemplo, a pressão de oxigênio caindo demais no hospital, é interessante ter um alarme que avise isso, para que a gente possa, por exemplo, tirar da rede de gases da parede o ventilador e colocar numa bala de oxigênio até que se restabeleça o bom funcionamento da rede de gases. Por exemplo, então aqui ó, novamente o Bird, né, o Baby Bird, esse é um ventilador que só funcionava na rede de gases, ele não tinha nem energia, nem necessidade de energia elétrica para funcionar. Então, se a gente tivesse uma pane de gases, esse ventilador arcaico, né, nem alarme tinha, a chance disso causar um mal para o paciente era muito grande, com possibilidade até de óbito se ele fosse dependente disso. Bom, podemos então observar aqui então, a chegada de um cano verde, né, e aqui um cano amarelo. Então, o verde universalmente no âmbito hospitalar oxigênio, amarelo ar comprimido. Então, quais são os componentes a se destacar em relação à chegada desse oxigênio? O misturador de gás ou blender, que vão estabelecer FO2, então ele vai receber o oxigênio e o ar comprimido. Então, pergunta ali, é necessária a monitorização da FO2? Claro, isso é fundamental. Esse blender, ele pode ser interno ou externo, a gente vai ver mais para frente o funcionamento do blender, como funciona, com tanque ou sem tanque. Então, está aqui então a chegada do oxigênio, a chegada do ar comprimido, tá? Então aqui a régua de gases tem que ter mais ou menos 3 a 4 kg força por centímetro quadrado, e eles vão deixar isso no blender. Isso aqui é um blender externo, ainda um modelo de blender externo. O blender externo, na realidade, ele não é mais comercializado, não é que se você tiver um ventilador com blender externo, você ainda vai poder utilizá-lo, mas dificilmente você vai comprar um ventilador novo hoje em dia que venha com blender externo. Esse tipo de blender, ele tinha uma acurácia muito simples e ele rapidamente perdia a calibração. E aí você, por exemplo, estava dando 30% de FO2, ele estava dando 50%. Se estava dando 40%, ele estava dando 100%. Então, ele descalibrava muito rápido. Então, a acurácia que você tinha em relação à oferta da FO2, então, isso se perdia, e isso é muito importante para os nossos pacientes. Se eu estou dando 30% de fração inspirada de oxigênio, eu espero que o paciente receba 30%, até porque é em cima disso que eu vou avaliar as necessidades do paciente e o consumo que ele está tendo em relação ao oxigênio. Os gases, novamente, então aqui a gente pode ver uma UTI pediátrica, né? Então, o que chega verdinho, ar comprimido, o que chega amarelinho, oxigênio. A gente considera também, apesar de não ser um gás, mas desses mesmos dispositivos, o vácuo, né? Que é fundamental para que a gente possa fazer a aspiração dos nossos pacientes. Então, lembrando que essas conexões elas são regidas e especificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pela ABNT. Então, a mangueira de oxigênio ela não entra no ar comprimido, o ar comprimido não entra no vácuo, e assim sucessivamente, para que não haja erro na hora da gente montar o ventilador mecânico. Então dá uma olhada aqui nessa cena aqui, a gente está catástrofe aí, né? Paciente em ventilação mecânica, a gente fala na terapia intensiva que quanto mais bomba infusora, então aqui no caso são
essas pecinhas verdes aqui atrás, quanto mais bomba infusora, pior é o doente. Mais grave está esse doente. Então a gente vê aqui, ó, um doente que está em ventilação mecânica, né? Então o ventilador mecânico está aqui. Então ele tem ligado a ele oxigênio e ar comprimido. Aqui, ó, o verdinho está aqui, o amarelinho está aqui. E além disso tem uma outra bala aqui, ó. Então para esse paciente a gente também está dando óxido nítrico. Então estamos dando 3 gases diferentes para esse doente. Então a gente vai ver também nesse módulo um pouco mais para frente a indicação, os efeitos do óxido nítrico, mas para a gente poder ilustrar que quanto mais grave o doente, às vezes mais recurso ele vai ser empregado, inclusive em relação aos gases, né? Então, além de ter ar comprimido e oxigênio, a gente pode observar ali que a gente também tem o óxido nítrico. Então, igual eu falei para vocês, quanto mais bomba tiver um doente, bomba infusora de medicação, mais grave ele vai ser. Se a gente puder observar aqui do lado, ó, a gente tem uma máquina de hemodiálise, aqui um aparelho para monitorização de débito cardíaco. Então, quanto mais grave o doente, mais dispositivos a gente vai ver ao redor do seu leito. Então, mais uma vez aqui, ó, um ventilador mecânico, então paciente de ventilação mecânica e junto com ele, aqui o dispositivo do óxido nítrico. Tá? Então, a possibilidade de a gente dar até 3 gases à beira do leito nesse tipo de paciente. Dificilmente a gente vai ver o óxido nítrico saindo de uma bala, da régua de gás. Então ele vai ser fornecido através de uma bala mesmo, que vai ser colocada à beira do leito. Passando aqui. Então, falando sobre a fração inspirada de oxigênio. Ela que a nível do mar, a gente considera ela a 21%. Então, 21% do que a gente respira no nível do mar é considerado oxigênio. Como é que funciona essa distribuição desse ar atmosférico, né? Então, a maior parte do nosso ar atmosférico é composto de nitrogênio, então 78,08%, e o oxigênio vem como segundo principal gás com 20,94%, e o que a gente arredonda então para 21%. E a gente tem então 1% de outros gases, então vários outros gases que estão diluídos no ar atmosférico, dentre eles, então, o CO2 vai estar incluso nisso daí. Então, repara que a quantidade de CO2 que a gente tem no ar atmosférico é muito baixa, né? Então, muito baixa. A chance que a gente tem de reinalar o CO2 no ar ambiente é praticamente nula. Então, o que a gente tem basicamente é o nitrogênio e o oxigênio fazendo grande parte, então, nesse contexto do ar atmosférico. Aqui a gente tem um esquema da ventilação do ventilador pulmonar. Então, dá uma olhada aqui como é que a gente tem essa definição. A gente tem um computador, né? O ventilador pulmonar, então ele é um computador, onde ele tem um monitor igual ao nosso computador de casa, onde ele tem um painel de controles igual ao teclado, né? Só que ele analisa uma variáveis de coisas diferentes do que o nosso computador de casa vai avaliar. Então, esse computador ele vai estar ligado a uma válvula de exalação e a uma válvula de fluxo, né? Através dessa válvula de fluxo eu tenho a liberação do ar pelo ramo inspiratório. Então é aqui que o ar vai para o doente. Quem controla isso é o computador. Ele que controla essas válvulas. Quem controla o computador é o painel de controle. No caso, a gente que vai setar as variáveis ventilatórias que a gente quer utilizar. E aqui a gente tem a válvula de exalação que vai efetivamente facilitar ou dificultar o ar a sair. Então, ela que vai empregar a PEP, a pressão expiratória positiva final. Então, quando o paciente estiver exalando, se essa válvula aqui estiver muito aberta, o ar sai mais rápido, tem uma PEP mais baixa. Se eu aumento um pouquinho a resistência do ar aqui a sair, eu aumento um pouco a PEP também. E isso também eu vou estar relacionado, então, ao painel de controles controlados, posteriormente, então, ao computador. Quem vai operar um ventilador mecânico? Quem vai poder mexer no ventilador mecânico? Equipe multidisciplinar. Então a gente tem fisioterapeuta, médico, enfermeiro, vão fazer a programação, montagem, os ajustes do ventilador mecânico, da ventilação mecânica. É importante que a gente tenha a disponibilidade do manual operacional do ventilador. Lembrando que cada aparelho tem a sua característica, então é importante que a gente leia o manual e entenda como funciona aquele ventilador, cada um tem a sua característica.
O interessante, sempre que o hospital adquira um dispositivo novo, é que a gente receba o treinamento de quem está comercializando. Então vai um especialista do aparelho fazer o treinamento específico. Então assim, ventilar a gente ventila em qualquer ventilador, mas as características de cada ventilador é importante que a gente receba um treinamento. O volume pulmonar, né, o ventilador pulmonar deve ser testado rotineiramente antes do uso. Não posso pegar um ventilador desligado, ligar e colocar no paciente. É importante que eu faça um teste nele para saber se o que a gente está empregando de variáveis ventilatórias conferem efetivamente então com o que a gente está oferecendo para o paciente. E os pacientes? Então existe uma gama de pacientes que a gente não sabe efetivamente o que pode chegar para ventilar, desde um paciente neurológico até um pós-operatório, até um paciente com SARA pulmonar. Então, a gama de pacientes que a gente vai ter para ventilar é grande. As variáveis ventilatórias que vão efetivamente tratar desses pacientes também é grande. Os recursos ventilatórios empregados são grandes. Então, a gente efetivamente precisa conhecer bem as variáveis ventilatórias para poder tratar os nossos pacientes com a menor possibilidade de fazer iatrogenia possível. A gente vai ficando por aqui. Mais para frente um pouquinho a gente vai dar continuidade então à nossa aula. Um abraço.